Sabe aquelas histórias de milhares de anos atrás? Como é que elas podem guiar a gente hoje, num mundo que parece tão cheio de desconfiança, de superficialidade? Pois é, essa é a pergunta que um livro brasileiro bem interessante, o Heróis da Fé, tenta responder. E é sobre ele que a gente vai conversar agora. Então, esse é o livro, Heróis da Fé. Mas olha, é fundamental entender uma coisa. Ele não nasceu de uma ideia editorial qualquer, tipo, vamos fazer um livro. Não. Os criadores viram esse projeto como uma resposta, quase um chamado de urgência espiritual, sabe? Algo realmente necessário para os nossos tempos. E a origem de tudo isso? Bom, não foi nenhuma reunião de marketing, não. Foi uma inquietação mesmo, uma percepção de que, poxa, tem algo na nossa cultura moderna que precisa ser confrontado. Os organizadores realmente sentiam que estavam vivendo numa era de desconfiança e de muita superficialidade. E isso era tão forte que, como eles mesmos contam lá no prefácio, o simples fato de dizer sim para um projeto como esse, bom, isso por si só já era um baita gesto de coragem, um verdadeiro ato de fé. E a resposta deles foi justamente este projeto. A ideia era criar algo que ajudasse a cultivar uma fé com raízes mais profundas. Sabe, uma fé capaz de resistir aos ventos da superficialidade e encontrar um sustento de verdade. Tá, mas então, como é que essa inquietação toda tomou forma? O que é, na prática, esse livro chamado Heróis da Fé? Pensa nele como se fosse uma grande mesa redonda com vários especialistas conversando. Cada capítulo é uma voz nova, um olhar diferente sobre uma figura antiga da fé, e o mais legal é que eles conseguem tirar lições que são surpreendentemente relevantes para o nosso mundo de hoje. E o que faz esse projeto ser tão especial é justamente essa estrutura colaborativa. Não é a visão de uma pessoa só. É, na verdade, um coro de vozes diferentes, mas todas com o mesmo objetivo: trazer a sabedoria lá do passado para ajudar a gente com os desafios do presente. E a galeria de personagens, olha, é enorme. A gente vai desde os gigantes da fé, como Abraão e Noé, até figuras bem mais complexas, algumas até meio controversas, como Raabe ou Jefté. O livro realmente não foge dos personagens mais difíceis, não. E essa frase aqui, ela ilustra perfeitamente a ideia central do livro. Essas figuras históricas não eram super-heróis, de jeito nenhum. Eram pessoas comuns, com falhas, com medos. A principal característica delas era a confiança em Deus, mesmo quando as circunstâncias eram péssimas. Para a gente entender na prática como o livro funciona, vamos dar uma olhada no primeiro personagem que eles analisam, Abel. A história dele na Bíblia ocupa só alguns versículos. Que lições modernas poderiam sair dali? Vamos ver. O autor pega essa história super antiga e a transforma numa espécie de espelho para a gente. Ele faz a gente se perguntar, será que a nossa fé virou só um checklist de coisas para fazer? Tipo ir à igreja, orar, ler? Ou será que ela é algo vivo, relacional, como a de Abel, que ofereceu o melhor que ele tinha? Então, o ponto crucial aqui é que o legado de Abel não está no que ele disse. Aliás, ele não diz absolutamente nada na história. O legado dele está nas suas ações sinceras e no seu sacrifício final. É um testemunho silencioso, mas que ecoa até hoje. Seguindo em frente, o livro aborda uma das figuras mais misteriosas da Bíblia, Enoque. A gente sabe muito pouco sobre ele, exceto por uma frase enigmática: ele andou com Deus. Mas o que isso quer dizer de verdade? Aqui a análise muda um pouco de foco. Se com Abel o tema era um único ato de adoração, agora com Enoque a gente passa a pensar sobre uma fé que persevera, uma fé de vida inteira. A ideia de uma longa obediência sugere que a consistência, o dia a dia, é mais importante do que momentos isolados de grande devoção. E aqui está o pulo do gato. O livro tira essa ideia de andar com Deus do campo do misticismo e traz para a vida prática. Não se trata de uma experiência inatingível, mas de um conjunto de atitudes e disciplinas diárias, é um caminho a ser percorrido, um passo de cada vez. Certo. Depois de analisar todas essas figuras, uma a uma, qual é a mensagem principal que o livro quer deixar? Qual é, no fim das contas, o grande chamado? É basicamente um convite para a gente deixar a superfície para trás. Em vez de uma fé que só fica ali boiando, o livro nos chama para cultivar algo com raízes, algo que possa de fato nutrir e sustentar uma vida inteira. A jornada proposta para quem lê é bem clara e, de certa forma, transformadora. Tudo começa com uma abertura para ouvir o que essas histórias antigas têm a dizer. Isso, por sua vez, desperta um desejo por uma fé mais madura. E, finalmente, tudo isso leva a um chamado à ação. Como viver essas lições aqui e agora? No final das contas, o projeto inteiro deixa a gente com essa pergunta. Uma pergunta muito poderosa. Se a fé capacitou pessoas comuns lá no passado, como é que ela pode capacitar a gente hoje?
A mensagem final é de esperança, sabe? É a ideia de que as mesmas ferramentas que forjaram esses heróis da fé na antiguidade, elas ainda estão ao nosso alcance hoje.